Bom dia, então, irmãos. Vamos iniciar nossa escola bíblica dominical orando ao nosso Deus. Senhor Deus amado, te agradecemos, Senhor, te louvamos por mais um dia, Senhor, por podermos estar em tua casa para estudar mais de ti, Senhor, da tua palavra, sobre quem tu és, Senhor, nos ajude agora, nos ilumine com teu Santo Espírito, para que possamos compreender todos os teus ensinos, Senhor, a maneira correta de se achegar a ti, Senhor, entendendo que tu és santo, Senhor, teu nome, Senhor, deve ser santificado, Senhor, não pode ser usado em vão, Senhor, de forma alguma, Senhor. Nos ajude nisso, Senhor, e pedimos isso em nome do teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Muito bem, então, a nossa última aula faz muito tempo, mas a gente estava vendo sobre adoração, sobre o culto, né? Em mais específico, a gente estava estudando um pouquinho algumas coisas, pincelando um pouco o que esse livro traz, que é o livro Adoração Evangélica, do Jeremiah Burroughs, que é um livro, obviamente, muito bom, que ele trata sobre o culto, especialmente como santificar o nome do nosso Deus, quando a gente se aproxima dele. E o texto base que ele usa é Levítico 10, versículo 3, eu vou ler do 1 ao 3, na verdade, que é um caso muito conhecido, né, que é Nadab e Abiú diante do Senhor. Nadab e Abiú, então filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se chegam a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Então esse é um versículo que fala sobre a maneira como a gente adora a Deus. E Deus especialmente deixa claro que quando a gente se aproxima dele, especialmente no contexto de adoração, não é de qualquer forma. Que é o que a gente começou a ver na última aula que eu ministrei aqui. Então Deus, ele fala que será santificado, especialmente quando se aproxima dele. No caso aqui, Nadab e Abiú, eles fizeram o quê? Qual foi o erro deles mesmo? Fogo estranho, né? Eles ofereceram fogo estranho. O que significa isso? Deus instituiu a maneira correta de adorá-lo, certo? É Deus que institui como deve ser adorado. Não é os homens, não são os homens. Então toda vez que os homens decidem por si mesmos como adorar, eles estão querendo suplantar o que Deus ordena. E dessa forma eles diminuem a Deus. Eles não santificam, não glorificam, porque Deus é quem sabe, Deus é quem ordena a maneira de glorificá-lo. Dessa forma, como a gente falou, se a gente não santificar Deus na nossa forma de adorar, especialmente na obediência, ele será santificado em nós. E a maneira que ele foi santificado aqui com Nadab e Abiú foi mostrando que ele é santo, deixando claro para todos que estavam presentes e todos que estão aqui agora lendo essa história, que Deus é santo, seu nome é santo. E aqueles que tratam ele como profano, como comum, Deus julga e faz justiça. Dessa forma ele foi santificado na ministração da justiça na vida daquelas duas pessoas e que foram mortas diante de Deus. Aí Arão também se calou, como a gente falou. Arão entendeu que os filhos dele erraram. Moisés, falou para Arão que Deus deveria ser santificado, e ele entendeu, e a gente viu como essa palavra aqui implica em paz de espírito, que ele realmente não simplesmente se calou, mas ele compreendeu tudo o que aconteceu e que Deus foi glorificado. Apesar da morte dos filhos, Deus foi glorificado, e isso é muito mais importante do que a vida dos seus filhos, que profanaram o nome de Deus. E a gente viu como Moisés continuou adorando a Deus. Seus filhos também, teve um deles que foi conhecido por ser zeloso pelo nome de Deus, traspassou lá um dos príncipes de Israel com a esposa que era de outra região, que não queria mandar a esposa embora, que eles fizeram errado diante de Deus. Deus estava mandando praga diante de todo o povo, e o zelo do Senhor o consumiu. Finéias, E ele foi lá e traspassou aqueles dois transgressores, Então a gente viu sobre essa questão da santidade, sobre como se achegar a Deus. E esse livro trata especialmente de 3 ordenanças nesse sentido, do culto público, que a gente começou a ver uma e a gente vai ver só uma ainda, terminar ela,
que é ouvir a palavra de Deus, né? Como é que a gente santifica ou como a gente glorifica o nome de Deus ao ouvir a sua palavra. A outra seria dos sacramentos, né? No caso o batismo é uma vez só, como é que a gente glorifica a Deus ao receber a Santa Ceia. A gente não pode participar da Santa Ceia de qualquer jeito também. Um dos sacramentos do nosso Deus. Também na oração, especialmente em culto público, né? Como é que a gente ora a Deus publicamente, certo? Então eu vou passar um resumão do que a gente viu na última aula, para a gente terminar esse assunto da palavra. Então a gente viu que Deus é glorificado ao manifestar a sua santidade. Então ele é glorificado, ou o seu nome é santificado, separado, exaltado, quando se faz saber entre os povos de todo mundo, não só os povos de Deus, que ele é um Deus santo, certo? Que ele é separado de toda a criação, ele é o Criador, e ele deve ser adorado por isso. E quem o desobedece, obviamente, foge da lei de Deus, vai receber a sua justiça. Então Deus é glorificado por duas maneiras. Então, primeiro pela santidade do seu povo, né? Que é 1 Pedro 3,15. A gente não precisa abrir todos os textos, não. Mas um povo que teme a Deus de coração, né? E vive as suas verdades, né? Em suas próprias vidas. Então, quando a gente obedece, glorifica a Deus em nossas vidas. Ou a outra forma em que ele é glorificado é quando ele vindica a sua santidade, onde ele vem com justiça e juízo e executa os seus planos e destrói a perversidade no mundo, né? Então a gente viu Ezequiel e vários textos onde a gente vê Deus sendo glorificado ao julgar e destruir povos, nações e até mesmo seu próprio povo quando se desvia da palavra de Deus. Então, qual maneira nós queremos glorificar a Deus? Recebendo a justiça de Deus ou entendendo a sua misericórdia, o amor que ele nos deu e obedecendo os seus ensinos? Entendendo que o culto, ele estabeleceu a forma de adorá-lo. E nós, então, em obediência, fazemos dessa forma. Não tem como melhorar. Se a gente muda o que é perfeito, a gente vai mudar para quê? Para pior. Mas se a gente pudesse mudar o perfeito para melhor, não era perfeito. Então, a gente tira 3 pontos dessa passagem. Na adoração, a gente se achega a Deus de uma forma especial. A gente entende a onipresença de Deus, a gente entende que não tem como fugir de Deus. Salmo 139, né? Se eu pego lá as asas da alvorada, no mais profundo abismo, Deus está em qualquer lugar. Mas quando a gente adora, a gente se aproxima, a gente se achega a Deus de uma forma especial. E nessa forma de se achegar a Ele, nós devemos entender que Deus é santo. Certo? Ao nos chegarmos a Ele, então, precisamos considerar que devemos santificar o seu nome. E se não santificarmos o nome de Deus, o nome de Deus será santificado em nós, quando Ele trazer justiça e juízo. A gente tem que estar, então, qual é a maneira que a gente santifica a Deus? O primeiro ponto, Atos 17:11, que a gente conhece muito bem. Alguém abra lá e leia, por favor, sempre é bom ler. Os nobres de Bereia, Atos capítulo 17, versículo 11. Quem encontrou pode ler, por favor. Quem achou pode ler, Atos 17:11. Ora, esses de Bereia eram mais novos do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, e examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Então esse texto ele começa a falar não simplesmente que eles eram nobres porque eles examinavam, mas eles recebiam a palavra de uma forma diferente. Que era o quê? Com toda a avidez. Uma palavra ali que implica que a nossa mente ela deve estar preparada. A gente vem para a casa de Deus não de qualquer maneira. E a gente não fica aqui sentado de qualquer maneira, mas antes mesmo a gente começa a preparar para que a nossa mente esteja descansada, atenta, a gente se esforça ao máximo para, com toda a avidez, receber a palavra de Deus. Então, para participar do culto devidamente, a gente prepara a nossa cabeça já. E durante o culto, a gente tenta manter ela o mais atenta possível. Então, a gente vem com a cabeça predisposta e preparada para receber a palavra de Deus.
certo? Entendendo que é Deus quem vai falar. Então não vamos ao culto para ouvir o pregador falar. O pregador é apenas um instrumento. Pelo menos deveria ser. Uma igreja fiel que prega a palavra de Deus, o pregador não passa de um instrumento. A gente já falou que o culto, o púlpito normalmente é elevado não para elevar o pregador, mas para falar sobre a santidade da mensagem, da palavra que está sendo de fato elevada. Então a gente vem para ouvir Cristo falando. Então se é Cristo que está falando, como é que a gente deve ouvir a Cristo? A gente deveria ouvir da mesma maneira se ele estivesse aqui encarnado na nossa frente falando. Porque é isso que está acontecendo, isso que deveria estar acontecendo. A palavra está sendo lida, a palavra está sendo explicada, é Cristo, é a mensagem de Cristo. O Espírito de Cristo que foi dado, que escreveu as Escrituras, está usando aquele pregador para passar a sua mensagem. Então nós não devemos ficar nos afazeres da casa, que a gente pegou aquela ilustração bem conhecida, na verdade um exemplo que aconteceu de verdade de Marta e Maria, onde uma ficou ouvindo, a outra ficou preocupada com os afazeres da vida. Nós não ficamos preocupados com os afazeres da vida, mas buscamos a melhor parte. É loucura, então, estar a mensagem sendo pregada, falada, no momento em que devemos participar do culto, certo? Não simplesmente deixar para ouvir depois, porque agora tem tudo gravado online, mas no momento que nós participamos do culto e ouvimos com toda a avidez a palavra de Deus. A gente viu também que devemos ouvir com a palavra prontos para mudar o nosso comportamento, sendo ensináveis. A gente pegou Jó, Isaías, que fala sobre essa questão, que antes eu ouvia, mas agora meus olhos te veem, agora eu estou predisposto, na verdade nesse texto não de Jó, mas fala que estamos prontos para aprender, a reconhecer que quando Deus fala, nós devemos entender que se estamos errados, se nós entendemos pela palavra de Deus que estamos fazendo errado, que estamos pensando errado, que toda a nossa vida nós julgamos errado, nós precisamos mudar. Então, se a gente não tem essa predisposição para receber a palavra e mudar a nossa vida, nós estamos jogando fora a palavra. Certo? Nós somos como os porcos que estão sendo jogados pérolas para a gente e a gente está nem aí. Então, a gente precisa receber essa palavra, uma palavra qualquer, palavra de vida, e mudar o nosso comportamento, mudar o nosso pensamento, mudar quem nós somos. E não, como muitos fazem, esperar que o culto seja simplesmente uma confirmação do que a gente julga ser correto. E se isso vai contra o nosso senso comum, a gente coloca a culpa no pregador que não está interpretando corretamente e nem se esforça para tentar perceber quem é que está errado. Como os nobres de Pérea examinam a Escritura para ver se o que o pregador falou está correto, meu pensamento estava errado, logo eu que mudo. Certo? Esse deve ser sempre a nossa predisposição. Ser ensinável. Quem não é ensinável, quem é um cabeça dura, de dura cerviz, é igual um jumento, um cavalo, que é dominado por cabrestos e de outra forma não te obedece. Então precisamos ser ensináveis. E devemos ouvir a palavra com desejo no coração, que é 1 Pedro 2,2. Sedentos como criancinhas, que precisam do leite materno. Então se a gente não entende, precisamos disso, que esse aqui é o nosso alimento, a nossa vida, sem isso a gente morre, como é que a gente vai ter ânimo para vir à casa de Deus? Como é que a gente vai buscar de fato a Deus com todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de toda a nossa força? Se a gente não supõe que isso aqui é vida, se a gente não percebe que a vida é a palavra de Deus. É muito mais importante do que o pão, que a vida terrena, que vai passar. Que também é importante, não devemos julgar que o corpo não é importante, mas é muito mais importante a palavra de Deus do que qualquer alimento e veste. Devemos também orar para que Deus abra os nossos olhos, Salmo 119, 18, desvendar os nossos olhos para contemplar as maravilhas da tua lei. Então, isso inclui, primeiro, uma atitude de humilhação. Se a gente ora para que Deus abra os nossos olhos, quer dizer que nós não conseguimos enxergar e entender a lei de Deus sem o auxílio dele. Isso implica uma atitude de humilhação. Nós não somos super espertos e super capazes para por nós mesmos desvendarmos as maravilhas da lei. Nós precisamos de Deus. Precisamos nos humilhar diante de Deus. É só assim que a gente compreende a palavra de Deus. Quando a gente quer, de forma talvez acadêmica e por nós mesmos, desvendar a palavra de Deus, nós não compreenderemos nada.
certo? Então precisamos que Deus abra os nossos olhos e com isso nós suplicamos. Essa é a atitude de humilhação, suplicar a Deus para que Ele nos ensine. Ele é o nosso mestre, o Espírito Santo é quem nos ensina. E também devemos nos aplicar, prestar atenção, nos atentar à palavra, que a gente lê alguns textos, sabendo que as Escrituras especialmente são palavras de Deus e não maquinações, contos e etc., historinhas para boi dormir que são contadas, que vieram de cabeça de homens, mas vieram de Deus, inspiradas ou expiradas pelo próprio Deus. Então são palavras divinas, não são palavras de homens. Por isso nos aplicamos ao máximo. Isso foi o que a gente viu na última aula, certo? Então agora, para completar essa parte do santificar o Deus, ao nosso Deus, ao ouvir a palavra, um outro ponto é que ouvir a palavra deve ser sempre acompanhado de fé. Certo? Que é Hebreus 4:2. Abram lá, por favor. Na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 2. Quem achou, pode ler, por favor. Porque também a nós foi anunciada a boa nova, como conseguiu por isso, mas a palavra que ouviram não lhe aproveitou. Isso não tem sido acompanhado pela fé daqueles que a ouviram. Então, qual que é o problema? A mensagem é a mesma, ensinada para muitos, mas ela não é proveitosa para todos. Por quê? Porque não basta ouvir, não basta conhecer, não basta saber intelectualmente. A gente precisa de fé. Sem fé, a palavra não passa de mero som que passa no ouvido e vai embora. Certo? Então, sem fé, lembrando o que é fé mesmo, verdadeira? A gente já está na carta de Hebreus, né? Então a gente tem a certeza de que isso aqui é verdadeiro e a gente confia. A gente reconhece que tudo que Deus falou aqui é verdadeiro e a nossa alma está nisso. A nossa vida, a nossa coragem, a nossa força toda é derivada das Escrituras. Se a gente ouve a palavra com fé, aí sim nós teremos algum proveito. Então, se nós estamos incrédulos, ouvir não vai mudar nada, certo? E Elias, que é um bom exemplo. Nós sempre gostamos de pegar o caso de Elias, que fala lá no caso da oração, que muito pode a súplica do justo. Por que Elias orou e a chuva parou? Porque ele orou com fé. Fé no quê? A gente tem muito isso, especialmente no pentecostalismo, né? Se você não recebeu a sua bênção é porque te faltou fé. Mas a fé, ela só é proveitosa se ela é uma fé no quê? Na palavra de Deus. Por que Elias orou e a chuva parou? O que Elias sabia sobre a palavra de Deus? O que Deus havia falado? Deus não havia falado e prometido que se o povo pecasse, se desfiasse, abandonasse a Deus, ele ia abandonar o povo, ele ia parar de fazer a chuva cair, ele ia abandonar aquela terra? Então, se Elias sabia disso, ele foi a Deus e falou: Deus, o povo se desviou, o povo te abandonou, o povo está profanando o seu nome. Você falou que não ia mais mandar chuva e ia abandonar o povo, pois agora faça a chuva parar. É a mesma coisa quando a gente, como pai, promete alguma coisa ao nosso filho, e nosso filho vem: pai, você não prometeu? O que a gente faz? Se a gente prometeu, de fato, a gente não vai fazer o máximo para cumprir? Quando nosso filho cobra a gente do que a gente acabou de prometer, ou prometeu há um tempo atrás, a gente não vai deixar de fazer. Nós vamos nos esforçar ao máximo, nós que somos imperfeitos, imagina Deus. Então, se a gente sabe que está na palavra de Deus, nós podemos ir diante de Deus e clamar daquele jeito, como Elias clamou, e fazer a chuva parar. Ele não tinha fé nele mesmo, ele não tinha fé no seu poder, na sua capacidade, mas a fé dele era na palavra de Deus. Por isso, quando ele ora para a chuva parar, ele ora com fé porque Deus prometeu. E a chuva parou por 3 anos, 2 anos e meio, sei lá quanto tempo foi. Aí depois ele orou de novo para a chuva voltar. E por que ele tinha fé que a chuva ia voltar? Porque Deus falou, acho que na oração de Salomão, né? Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, clamar diante de mim, e etc., eu vou de novo abrir as portas do céu. E Elias então viu uma nuvenzinha chegando e mandou todo mundo correr, porque a chuva ia cair. Então ele orou com eficácia porque ele tinha fé. Não fé que ele era poderoso, mas porque estava na palavra de Deus. Então, como que as nossas orações são respondidas? Quando nós oramos
de acordo com o que está na palavra de Deus. Com fé no que Deus disse, não no que nós achamos. Certo? Então a palavra só é eficaz se ela é acompanhada de fé. Se ela não é acompanhada de fé, não será proveitosa de forma alguma. Certo? Então devemos ouvir, ler, saber o que está sendo escrito e crer. Crer em tudo que foi falado. O que não implica claramente que devemos crer em tudo que é dito aqui. Lembrando que muitas vezes instrumentos são usados, e todos os instrumentos que são usados aqui, tirando Cristo quando estava na terra, que era o próprio Deus, são falíveis. Então muitas vezes nós ensinaremos o que é errado. Se Deus permitir, nunca ensinaremos heresias nenhuma. Mas muitas vezes nós podemos errar, e erramos. Certo? Então, o que os nobres de Pérea faziam? Eles não criam em tudo que era dito aqui só porque estava sendo dito em uma igreja que é aparentemente fiel. Conferia com as Escrituras. Então, eles eram nobres porque eles vinham preparados, com avidez, para ouvir a palavra de Deus com toda a sua força possível, descansando bem no dia anterior, vindo bem preparado, se alimentando bem, para chegar aqui e estar com a mente bem preparada para ouvir a palavra de Deus. Ouviu tudo o que foi dito? Vai na palavra e confere. Porque muitas vezes erros acontecem. E se a gente ouvir um erro, o que a gente faz? Começa a falar com o coleguinha do lado, com o amiguinho, para falar mal da liderança, do pregador, de quem está. Não, a gente vai direto na pessoa. Ou se é uma aula de escola bíblica, a gente levanta a mão e questiona, para a gente poder chegar à verdade. Então a gente confere e em comunhão, ferro com ferro, a gente vai se afiando. Certo? Então, ela deve ser acompanhada com fé, mas fé na palavra, não fé na pessoa. Porque pessoas aparentemente fiéis caem, não é? Se a nossa fé está num pastor, num pregador, o que acontece se ele cai e se desvia? Acabou a nossa vida? Então, nossa fé sempre é na palavra de Deus. Ela que é infalível e errante. Pessoas são falíveis e errantes. Tudo bem? Outro ponto é que a gente precisa acolher a palavra com mansidão. Vamos lá para a carta de Tiago. Tiago capítulo 1, 21. Quem achou pode ler, por favor. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Esse aqui é um trecho que a gente vai voltar ainda algumas vezes, Tiago, e o subtítulo já diz muito, né? A prática da palavra de Deus. Então, a primeira parte aqui que é para chamar a atenção nossa é na questão da mansidão. Nós precisamos acolher a palavra com mansidão. É a palavra que foi implantada, que é poderosa para salvar a nossa vida, a gente acolhe com mansidão. O primeiro problema que acontece quando a gente está aqui ouvindo a palavra de Deus é que muitas vezes nós não somos consolados, confortados como nós queremos, não é? Nós não ouvimos o que nós queremos e nós, sem mansidão, impacientes, conturbados, perturbados, não achando conforto e consolo, o que a gente faz? Muitas vezes a gente sai procurando alguma coisa que coce os nossos ouvidos. E a gente não senta aqui, domingo após domingo, com mansidão, ouvindo com mansidão a palavra de Deus para tentar realmente não tirar o nosso conforto, consolo imediato, mas esperar que Deus nos ensine do jeito dele, na maneira dele, na ordem dele, na sequência que ele determinou. Então nós, sem mansidão, queremos que algo aconteça para a gente imediatamente, algo de bem, de bom. E muitas vezes nós não sabemos sequer julgar que o que está sendo dito é para o nosso bem. Então, quando a gente ouve, a gente quer ouvir uma palavra, a gente está conturbado por um problema que está acontecendo, a gente vem na igreja na esperança de que nós possamos ouvir algo que alivia a nossa alma e não ouvimos. O que a gente faz? A gente começa a ignorar o que está sendo dito, a gente começa a desprezar o que está sendo falado, faltando mansidão para acolher essa palavra, que a seu tempo vai frutificar em nossa vida. Então, muitas vezes não ouvimos o que nós queremos, do jeito que nós queremos, sem mansidão, e desprezamos a palavra de Deus que está sendo ensinada, achando que alguém está fazendo algo errado. Normalmente, quem é esse alguém que controla, pela sua santa providência, todas as coisas?
É Deus. Então, quando não recebemos o que nós queremos a nosso tempo, desfalecemos. Então, a palavra de Deus, nós devemos vir domingo após domingo, com mansidão, prestar atenção. Mesmo que a gente ache que aquilo que está sendo falado não é para nós. Que essa é a nossa tendência, né? Quando nós ouvimos um sermão, fulano devia ouvir, né? Olha só como isso é bem aplicado para aquela pessoa. Né? E esquecemos que a palavra de Deus é para todo o seu povo. E ela é útil para quem? Para alguns? É para todo mundo. Cada texto dela, cada trecho, ela é útil para todo mundo. Então nós devemos ouvir com mansidão. Outra indisposição que impede de acolher essa palavra com mansidão está relacionada ao nosso pecado, que nos perturba a alma, perturba a nossa consciência. E quando a pregação é bem pra gente, bem na carne mesmo, toca bem na ferida, o que a gente faz? Fica irado, né? Fica irado e não quer ouvir, quer muitas vezes sair da igreja. Né? O pastor está falando para mim, me cutucando. É uma coisa pessoal, sendo que é Deus que está te cutucando, de forma pessoal mesmo, para que você possa ser santificado. Quando Ele te disciplina, é para que produza frutos de justiça, não é implicância. Então, quando no sermão você ouve algo relacionado ao seu pecado, dê glória a Deus. Exalte o seu nome, porque é uma oportunidade de você ser transformado. Certo? Então, pecados de estimação nós devemos ter. Aqueles pecados que quando falam contra ele, nós queremos brigar com a pessoa e não abandonar o nosso pecado. Não devemos ter nossos pecados de estimação. Toda vez que somos confrontados, nossa atitude é de humilhação, certo? E de arrependimento. Conferimos, primeiro, se realmente é um pecado, e nos humilhamos e nos arrependemos. E esse é um mal, especialmente quando a gente tem pregadores que não são sequenciais. É um risco, porque quando a pregação não é sequencial, por exemplo, quando o pregador pega um texto, um livro e expõe todo ele em sequência, quando não é feito dessa forma, o que pode acontecer? Chega lá naquela parte que é aquele pecado de estimação, o que será que ele vai fazer? Ele vai pregar naquele texto? Quando a igreja, especialmente os que mais contribuem com o dízimo, estão cometendo um certo tipo de pecado, eu chego naquele texto que fala do pecado daqueles que mais contribuem na igreja, nós vamos pregar naquele texto? Correr o risco de mandar eles embora? Então, normalmente, uma pregação expositiva, é claro, tem que ser expositiva, e sequencial ajuda. Não é, de novo, pecado não pregar sequencialmente, mas ajuda. Porque evita que a gente pule aquilo que nos confronta. O que implica também no nosso culto do lar. Certo? Quando a gente faz o nosso culto doméstico, como é que a gente escolhe os textos que a gente vai ler? A gente realmente medita nos textos que nós precisamos, que somos confrontados? Ou a gente faz? Normalmente a gente tem aquela ideia de fazer a leitura em um ano, ou ler a Bíblia várias vezes, mesmo que leve mais de um ano. A gente lê com velocidade e vai passando, especialmente nos textos que nos confrontam, e pulando o mais rápido possível? Ou quando é algo que perturba a nossa consciência, a gente para e se aprofunda naquilo? Certo? Então, se a gente não faz essa busca da leitura completa de Deus, todo o seu conselho, a gente corre o risco de manter os nossos pecados de estimação. Certo? E deixamos um benefício gigante que Deus nos deu, que foi toda a sua escritura. Certo? Fazemos aquilo que está lá em Apocalipse. A gente não acrescenta, mas o que a gente faz? É como se a gente tivesse rasgado parte da escritura e jogado fora. Nós diminuímos. E isso é um pecado. Todos esses que diminuem a palavra de Deus, o que acrescentam na palavra de Deus, vão receber o quê? Todas as maldições deste livro. Certo? Então precisamos passar por todo o conselho de Deus. E isso nós fazemos com mansidão. Certo? E na pregação com mansidão ouvimos tudo. Por mais que a gente ache que não é necessário o que está sendo pregado, ou que a gente já saiba e etc. Falta mansidão. Então precisamos acolher a palavra com mansidão. Tudo bem? Isaías 66 agora, abram lá por favor. Um outro ponto é que a gente precisa ouvir a palavra com tremor no nosso coração.
Então, Isaías 66, 1 e 2, por favor. Quem achou pode ler. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem, para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Então, Deus fala que aquele que ele olha de maneira especial, é aquele que treme da palavra de Deus. O que significa tremer da palavra de Deus? Ou temer a Deus? Eu lembro que a W. Pink, uma vez eu li um livro dele que falava que hoje em dia, na época dele, hoje também, não tem mais aquela questão que a gente viu alguém passando e falava, esse cara é temente a Deus. Certo? A gente perdeu aquela pessoa que era identificada como alguém que temia Deus. Não há mais pessoas, de maneira geral, né? Claro que há, né? Deus sempre preserva o seu povo, mas não há, de uma maneira talvez mais significativa, pessoas que são conhecidas por serem tementes a Deus. Onde a gente fala realmente, ele teme. O que significa temer a Deus? É um daqueles termos, né, que são difíceis de falar, né? A gente pensa e a gente vai ler pessoas falando. John Bunyan, eu acho que ele tem um tratado sobre o que é temer a Deus, que sei lá quantas páginas tem aquilo, que é um termo realmente difícil de entender, que a gente sempre quer desligar da palavra medo, né? Mas o que significa temer a Deus? Ele tem que ter um pouco esse senso de quando Deus é grande, certo? Sua palavra também. Se a gente entende que a palavra de Deus é algo magnífico, esplendoroso, mais do que todo o seu universo, imagina quando você contempla todo o universo e os vídeos que você vê por aí, livros e etc., que falam sobre as grandezas do universo, sobre as forças e poderes que tem em toda a criação de Deus, você não sente pequeno? Você não sente fraco diante de toda a criação? Ou quando você caminha pela terra e explora toda a criação de Deus? E a palavra dele? Quando você ouve, lê e medita em quem Deus é, em toda a sua palavra, você tem esse senso de grandiosidade, da sua pequenez, do seu pecado, de quão terrível é desagradar esse Deus. Uma das coisas que eles falam sobre temer a Deus é que a gente, não desligando a parte do medo, é que a gente tem um medo terrível de deixar Deus triste, de desagradá-lo, de descumprir a sua palavra, de desobedecê-lo. Então a palavra de Deus, ela está em qual pé em relação à revelação natural de Deus? Se a gente se maravilha com a criação, com tudo que Deus fez, e as suas palavras? O que Deus escreveu? Está acima da criação? É mais magnífico que a criação? É algo que você prefere o quê? Contemplar, né? Vocês provavelmente gostam de viajar e contemplar a natureza, né? Vocês preferem contemplar tudo que está por aí, viajar e conhecer o mundo, ou contemplar e conhecer a palavra de Deus? Salmo 138:2 fala que prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Certo? Acima de toda a criação está a palavra de Deus, porque nela nós temos palavra de vida. Nela Deus é revelado de maneira especial. A criação revela a Deus, não revela? Mas nela nós reconhecemos a ira de Deus. Onde é que a gente encontra a misericórdia de Deus? Tem algo que pode instilar mais temor em nós do que ver a criação, quem Deus é, e contemplar tudo que Ele fez pelas suas palavras? Não há nada mais magnífico do que a palavra de Deus, e nada que deve instilar mais temor e tremor em nossa vida do que ler a palavra de Deus e conhecer esse Deus que é santo, que não permitiu que Nadab e Abiú levassem fogo estranho e os consumiu na hora. Mas por outro lado, por sua misericórdia, nos mantém vivos.
Ou nós não deveríamos ser consumidos, como Nadab e Abiú? Tantas vezes que nós viemos ao seu culto e fizemos errado, mas não nos consumiu. Muito pelo contrário, mandou Jesus Cristo e consumiu Jesus Cristo lá naquela cruz, em nosso favor, mostrando que Ele não permite que o pecado se mantenha, não seja punido. A seriedade do pecado. Então, se a gente não entende que terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, o que nós estamos fazendo? Então, a palavra de Deus é mais terrível, mais temível. Nós devemos temer a Deus. Ele é mais temível do que falsos deuses. Porque Ele tem poder. Não para só destruir o corpo, mas também a alma. Não é isso que Jesus falou? Temei a Deus, não aos homens. Porque Ele tem muito mais poder que os homens. É temer a esse Deus, que pela sua misericórdia nos concede graça. Certo? Então nós devemos temer e temer a sua palavra. Isso quer dizer o quê? Que nós devemos ter um terror de não conhecer e não cumprir a palavra de Deus. É terrível ficar na ignorância. É terrível achar que nós não precisamos estudar e meditar na palavra de Deus. É loucura. É o versículo que as crianças falaram, né? O temor de Deus é o quê? É o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o entendimento. Desprezam a sua palavra. O culto diário, a leitura diária, a meditação de dia e noite, como fala Salmo 1, desprezamos. Isso é temer a Deus? Tememos de fato a Deus? É fácil medir o quão a gente teme a Deus. O quanto a gente teme. É o que a gente faz na nossa vida. Muito bem. Esdras também. Abram lá, por favor, o livro de Esdras. A gente acabou de falar de sabedoria, né? Esdras 10, 2 e 3. Eu vou ler, que eu já abri lá rapidinho também, nosso tempo voa, mas podem abrir aí. Esdras 10, 2 e 3 fala o seguinte: Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: Nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras dos povos de outras terras, mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os seus filhos, segundo o conselho do Senhor e o dos que tremem ao mandado do nosso Deus, e faça-se segundo a lei. Então, qual que é o conselho que nós buscamos? Dos psicólogos, especialmente ímpios? Daqueles pastores pop que muitas vezes não temem a Deus? Que nós procuramos em vídeos e vídeos por aí e achamos centenas de conselhos? Ou nos aconselhamos daqueles que tremem ao mandado de Deus? Se a gente quer um conselho que realmente é bom, tem que ser daquelas pessoas que são tementes a Deus. E hoje em dia é muito fácil dar conselho. Muitas pessoas amam aconselhar os outros, não é? É muito fácil achar pessoas para aconselhar. Irmão, você é importante demais, você precisa de cuidar da sua vida, você precisa pensar em você, você precisa disso. Eu sempre lembro de Pedro e Jesus. É quando Pedro falou para Jesus: Jamais, Senhor, tenha misericórdia de ti. O que Jesus falou? Arreda, Satanás. Então, normalmente os conselhos que estão por aí, que as pessoas gostam de ouvir, gostam de dar, é: tenha misericórdia de ti. Tenta lembrar sempre disso, né? Arreda, Satanás. Não precisa falar para a pessoa, mas tenta lembrar disso, né? Santifica a Deus. Não tenha misericórdia de ti. Deus é quem teve misericórdia de você. Glorifique e viva a sua vida para Ele. E busque conselhos de pessoas fiéis, que temam a Deus, que tremam diante dEle e da sua palavra. Eles vão ter sabedoria e não vão te aconselhar de qualquer maneira. Muitas vezes talvez nem falem na hora o que você precisa e queiram meditar um pouco. Porque eles tremem diante de Deus e temem falar algo que é contrário ao que Deus ama e gosta. Certo? Então essas são as pessoas que nós buscamos conselho, aqueles que tremem diante da palavra de Deus. Tudo bem? Então esses é quem conhece a mente de Deus. Outro ponto é que a gente precisa se sujeitar humildemente à palavra de Deus. Né? Ouvimos tudo, reconhecemos, conferimos. Outro ponto agora é nos humilharmos, nos sujeitarmos à sua palavra. Não precisa abrir lá, senão nosso tempo talvez não dá. Mas em 2 Crônicas 36, 12, fala do rei Zedequias, que Jeremias estava lá falando com ele, profetizando, falando não da parte de Jeremias, mas falando: assim diz o
Senhor. Zedequias não se sujeitou e humilhou diante de Jeremias, que falava da palavra de Deus. E isso foi o seu pecado. Quando nós não nos sujeitamos humildemente diante da palavra de Deus, somos como esse rei perverso. Achamos que somos maiores de Deus, arrogantes, que podemos lutar contra Deus. A loucura é lutar contra Deus. Então ouvimos e nos sujeitamos. Reconhecemos, entendemos, compreendemos, buscamos a fundo. Essa é a palavra de Deus, esse é o mandato dele. Nos sujeitamos humildemente à palavra dele. Certo? Obedecemos a ele com toda a sujeição. Então a sujeição à autoridade de Deus em si mesma também é insuficiente. Deus exige o que de nós? Só as nossas atitudes externas? Ou Deus exige mais? Quando ele fala que devemos amá-lo, é como? Obedecer somente externamente? O Sermão do Monte fala que a obediência a Deus é simplesmente não matar a pessoa? Ou se você já odeia, se o seu coração não está completamente tomado pelo Senhor, você é um pecador. Então, precisamos acolher a palavra em amor. Que é 2 Tessalonicenses 2, Provérbios 2:10. Abram a 2 Tessalonicenses 2:10 e Provérbios 2:10 também, por favor. Eu abro em Provérbios. Alguém abre 2 Tessalonicenses 2:10. Já pode ler, por favor. E com todo engano e injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Esse é um texto até doído, que fala da operação do engano. Certo? Muitas pessoas que são enganadas por aí, especialmente que se dizem igrejas, que recebem a confirmação do seu engano porque não acolheram a palavra de Deus em amor. E por isso se mantêm enganadas nessas seitas a vida inteira para depois receberem o juízo de Deus. Recebem a condenação de vida, teve essa operação do engano, porque não acolheram a palavra em amor. Provérbios 2:10 também diz que porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. Então, quando o conhecimento de Deus entra no nosso coração, qual que é o que nós experimentamos? Pelo menos os filhos de Deus experimentam. É que isso é agradável. Quando fala, não terás outros deuses. Quando fala, não farás imagens de escultura. Quando fala para não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão, para lembrar do dia de sábado, honrar pai e mãe, todos os mandamentos, isso entra em nós como? Como um peso? Como algo que nós lutamos contra, obedecemos só porque Deus falou? Ou é agradável a nós? Os mandamentos de Deus se tornam agradáveis a nós. Quando nós tememos, nos sujeitamos com o Espírito Santo de Deus, obviamente, eles serão agradáveis, não serão pesos. Cumpriremos e faremos tudo o que Deus nos ordenou, porque nós o amamos. Porque os 10 mandamentos não começam no não terás outros deuses, Começa quando? Qual que é o prólogo mesmo? Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Começa falando da misericórdia e do livramento de Deus. Falando quem Deus é. E nós cumprimos e amamos porque Ele primeiro nos amou. Certo? Então Ele é agradável. Não de forma hipócrita, como Herodes, que ouvia e gostava de ouvir João Batista. Quantas pessoas estão de forma hipócrita, amando os nossos cultos? Amam vir aqui, amam ouvir a palavra de Deus. Mas na verdade, não é isso que está no coração deles. São hipócritas, são como na parábola do semeador, aquela palavra que cai no solo cheio de pedras, sem raiz nenhuma. Logo morre. Certo? Então, reconhecendo e aceitando a verdade de Deus, mas sem amor verdadeiro, O resumo dos mandamentos, então, é reconhecer e aceitar a verdade de Deus em amor verdadeiro. Então, isso é algo fantástico quando a gente pensa no resumo dos 10 mandamentos. Que não é simplesmente cumprir a palavra de Deus, mas o resumo é amor. O resumo da lei é amor. Por que será? Então é amar a Deus. Isso é, de fato, obedecer e cumprir a Deus com todo o coração. Ouvir também com bom e reto coração. Lucas 8,15 fala da boa terra. Não precisa ler também não, fala que a gente tem que ouvir com bom e reto coração. Então, bom coração é aquele que, voltando para Tiago 1,21,
que eu deixei guardado aqui. Tiago 1:21 fala que, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, aí sim acolhei com mansidão e tudo mais. Então, nosso coração tem que estar despojado da maldade. A gente tem que arrancar. Jeremias fala que não é para circuncidar o seu corpo, mas circuncidar o quê? O coração. Despojar de toda a maldade, de todo dolo, de toda impureza. Arrancar do seu coração. Se te faz pecar o teu olho, o que você faz? Arranca. Para quê? Porque você tem que ter um bom e reto coração para ouvir a palavra de Deus, ser transformado. Então, remover a impureza e agora sim, você preenche de coisas boas. Certo? Varre o coração. O peregrino tem aquela ideia de varrer o coração primeiro, né? Tirar toda a poeira e sujeira. A gente varre o coração, limpa tudo, para então encher de toda bondade, todo amor, de toda a grandeza da palavra de Deus, aceitando as coisas boas. E um coração reto significa que tal homem não muda diante das circunstâncias. Ele não tem o que é chamado de ânimo dobre, né? Duplo. Ora é uma coisa, ora é outra. Ele é constante, ele é honesto, ele é reto. Então, por exemplo, se ele é colocado em um trabalho árduo e difícil, um ofício complicado, ele faz aquilo lá com toda a sua força, todo o seu desejo. Se ele é colocado em um trabalho que é feito na frente da igreja, ele faz com toda a dedicação. Se ele é colocado em um trabalho que está lá atrás, ele muda. Ele faz de uma outra forma, com menos esmero. Isso é ânimo dobre. Isso é não ser reto, não ser honesto. Então não importa se ele está na igreja ou se ele está no trabalho. Não importa se é um dia de semana ou se é no domingo. Ele tem a mesma coisa. Os mesmos princípios. Ele é movido da mesma maneira. Ele tem um coração reto. Independente das circunstâncias. Na riqueza ou na pobreza. Tudo posso naquele que me fortalece. E cumpre a palavra de Deus em qualquer momento. Com um coração bom e reto, honesto. Santifica também, ao ouvir a palavra, se guardamos em nosso coração. Salmo 119:11, como que é mesmo? Não precisa abrir, ou precisa, né? Quem saiba ler. Guarda no coração as tuas palavras para não pegar contra ti. Então, o que adianta a gente ouvir e não guardar a palavra de Deus? E o que significa guardar? Preservar, manter. Se a gente vem no domingo, ouve a palavra de Deus, sai e logo se esquece, a gente vai pecar ou não pecar. Quando chega o momento de tentação, tribulação, a gente vai pecar ou não vai pecar? Se a gente não guarda, não preserva, não mantém acesa a chama, a palavra de Deus, nós pecaremos. Nós não faremos o correto se na nossa cabeça não está a palavra de Deus. Se no nosso coração não guardamos a palavra de Deus, quando chega a tribulação, pecaremos. Então, se mal lembramos o que Deus fala, como é que a gente obedece? Se a gente não sabe o que Deus quer, o que Deus gosta, se a gente não guardou a palavra, não tem como. O nosso senso normal, natural, normalmente ele é pendido para qual lado? Para o bom ou para o mal? Para o mal, para o perverso. Então, nós precisamos guardar a palavra. Se a gente ouve ela como se fosse uma voz qualquer, como se fosse um professor ensinando a melhor maneira de fazer isso, aquilo, alguém ensinando a cozinhar e simplesmente a gente ouve e deixa de lado, é apenas uma voz no mundo. A palavra de Deus é apenas mais uma voz. Certo? Como diz Pedro nas palavras de vida, quando Jesus falou, e vocês também vão me abandonar? Pedro falou, para onde que a gente vai? Só tu tens as palavras de vida. Se a gente não entende que isso realmente é palavra de vida, que a gente tem que ficar meditando, ruminando ela sem parar, se a gente deixa de ler, se a gente deixa de orar, como que ela vai estar no nosso coração? Certo? Bem-aventurado, no Salmo 1, é quem? Aquele que não para nas coisas do pecado, mas ama a lei de Deus e nela medita de dia e noite. Não tem como. Se você ouvir uma vez, ela não vai ficar gravada na sua cabeça. Precisa de repetição, precisa de reforçar dia após dia. Por isso, quando a gente vem no sermão, a gente acha que não precisa ouvir aquilo, a gente precisa. Porque a gente é desesperadamente corrupto e esquece muito fácil. Nós precisamos guardar a palavra no nosso coração, de outra sorte a gente vai pecar contra Deus. Por isso que a gente gosta de memorizar as coisas. A gente memoriza os 10 mandamentos, a gente memoriza o credo, a gente memoriza
a oração do Pai Nosso, a gente faz nossos filhos, nós também memorizarmos vários versículos, sabermos as promessas de Deus, tem um benefício maior do que saber a promessa de Deus, o que Ele fez, quando chega a tentação, quando chega a tribulação. Por que Romanos 8, lá 28, fala, o que fala mesmo? Estou bem certo de que, um pouco antes na verdade, né, que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Por quê? Depois vem falando da glorificação, santificação, porque foram chamados. Por que eu estou bem certo? Porque eu fui conhecido de antemão, fui chamado, eleito, santificado, serei glorificado, já glorificado em Cristo. Por isso nós sabemos que todas as coisas vão cooperar para o bem, porque a gente conhece a palavra de Deus, a gente sabe que Ele elegeu, a gente sabe e confirma e busca diligentemente confirmar a nossa vocação, a nossa salvação. Para quê? Para chegar no momento difícil também, no dia mau, a gente permanecer inabalável. Então ter na nossa mente sempre as palavras de Deus é um benefício incrível, faz com que a gente antes sempre tome boas decisões. Mas se você tem problema em tomar decisões certas, especialmente no apuro, busque meditar mais na palavra de Deus. Ela vai te dirigir em todo momento. Então, quando a tentação vem, a gente apenas vence, porque a palavra está em nós. Então, 1 João fala, vós jovens, né? Abram lá, por favor, é um bom texto. A gente está com o tempo correndo, mas abram lá, quem achou pode ler, por favor. 1 João 2,14. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. Então a palavra de Deus está em vós, né? Permanece em vós, está guardada. Por isso vence o maligno. Certo? Os jovens, aqueles pequenos, muitas vezes imaduros, mas como é que eles vencem o maligno? Porque a palavra está implantada, guardada, preservada neles. Essa é a forma que eles vencem o mal, essa é a forma que eles passam pela universidade, que eles passam por qualquer lugar e vencem o maligno, porque a palavra está guardada no coração deles. E Jesus, na verdade, em João 8,31, ele é mais duro ainda, que ele fala o seguinte: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Aqueles que não permanecem na palavra, aqueles que não guardam a sua palavra, não são discípulos. Podem estar aparentemente seguindo a Cristo, mas eles não são discípulos verdadeiros. Certo? Por fim, nós santificamos se praticamos o que temos ouvido. A gente chega direto ao encontro que a gente ouviu no domingo passado, né? O sermão que a gente viu. Vede como vis, né? Tem que praticar. Como é que a gente sabe se ele ouviu a palavra de Deus? Se ele pratica. Aqui é Tiago 1, que está guardado aqui ainda, 22 a 25. Tornar-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Certo? E bem-aventurado é o quê? Abençoado. Abençoado, que inclui felicidade, inclui muitas coisas, mas que tem a bênção de Deus. Certo? Não tem nada melhor do que ter a bênção de Deus e ser bem-aventurado, aquele que pratica. Certo? Então, ouvir vários sermões, estudar o dia inteiro, passar o dia inteiro com aquela lista de vários pastores de vários lugares e vários idiomas, é insuficiente. Se você não faz, não pratica, não adianta. Se você aparentemente ora o dia inteiro, mas não faz nada, será se você realmente está com uma vida espiritual? Mas nós precisamos praticar a palavra de Deus. Romanos 2, 3 a 8 também, quem tem a palavra de Deus e julga os ímpios, mas pratica o mal, poderá se livrar da ira de Deus? Vamos abrir lá rapidinho, Romanos 8. Romanos 2, 3 a 8. Obrigado.
Ainda está falando da ira de Deus, né? Então ela fala, tu, homem, que condenas o que praticam das coisas, e está falando do que veio antes, né? Daqueles que perverteram a verdade de Deus, né? Abandonaram a Deus, se infamaram em paixões infames e etc. Né? Tu, homem, que condenas o que praticam tais coisas, e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Você que tem o conselho, o oráculo de Deus, mas condena aquelas pessoas e também não pratica a palavra de Deus? Comete pecados que talvez você julga ser menor, mas todo pecado é digno de morte. Pecadão é digno de morte. Vai se livrar da juízo de Deus? De forma nenhuma. Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça, né? Tribulação, angústia, etc. Então, nosso procedimento é importante. Lembra que a gente vive falando isso? Somos justificados pela fé somente em Cristo Jesus, mas somos justificados para as boas obras. E precisamos proceder de acordo com o que está em nós. Se não procedemos, fazemos as mesmas coisas dos ímpios, você acha que está salvo? Que é todo o contexto da carta de Tiago, você acha que vai escapar da ira de Deus? Se você não preserva a palavra de Deus e não pratica, você não escapará da ira de Deus. Será como aqueles de Isaías 1, 18 para frente. Romanos 1, 18 para frente. Certo? Então, obediência em todo tempo. Né? Filipenses também, Paulo em Filipenses fala, vós que me obedeceste não só quando eu estou aí, mas até quando eu não estou. Certo? Obediência mesmo quando não tem ninguém vendo, porque tem alguém que vê tudo, não é? Uma das máximas da reforma era o corandel. Né? O que significa mesmo? Alguém lembra? Diante de Deus, diante da face de Deus. É andar como se estivéssemos diante de Deus. Tudo que nós fazemos para o Senhor. Né? Diante de Deus, porque Ele está diante de nós em todo o tempo. Então nós praticamos a sua palavra em todo o tempo, não importa quem, como, quando, onde, que jeito. Né? Obedecemos a Ele. Tudo bem? Tem um sermão também aí que foi pregado há 7 dias que fala sobre praticar a palavra de Deus. Né? Quem não viu pode ver de novo no YouTube. Alguém quer falar alguma coisa? Acrescentar uma antes da gente encerrar? Isso encerra essa parte do livro, passando bem rápido, sobre como santificar a Deus ao ouvir a sua palavra. Quando a gente chega ao culto, né, ouve sermões, pode incluir também culto do lar e etc., né, escolas bíblicas e tudo mais. Alguma coisa? Não? Gabi, pode orar para a gente, por favor, para encerrar?